Gente, diálogo consciencial. Por que diálogo consciencial? Para a gente dialogar com a nossa consciência. Deixa os pensamentos rondando aí, vamos buscar mais a nossa consciência. Consciência, gente, é o nosso estado de vigília mental, né? É uma capacidade que a gente vai desenvolvendo quando a gente exercita, de enxergar as coisas com mais clareza, né? Eu até gosto de falar aqui com os médicos dos nossos estudos e desenvolvimentos, que a consciência, gente, se a gente souber usar, ela é igual a uma lupa. Sabe aquelas letrinhas miudinhas das bulas de remédio que a gente não consegue ler e precisa de uma lupa? Assim são as letras miudinhas da nossa vida. Às vezes a gente não está enxergando porque a gente não colocou a lupa da consciência. Quando a gente direciona a nossa força mental, a nossa consciência para a nossa vida, para o nosso estado emocional, a gente começa a enxergar algumas coisas. Agora, se eu não me olhar, eu não vou ter como enxergar. Então o diálogo consciencial tem esse propósito de fazer a gente pensar conscientemente, né? Ou enxergar as coisas com consciência. Hoje a nossa palestra, o diálogo consciencial, é comunicação não violenta. Será que vale a pena? Tem dois tipos de comunicação, isso está todo mundo falando por aí, né, gente? Tem a comunicação violenta, que é a que geralmente a gente se utiliza, infelizmente, e tem a comunicação não violenta. Aí eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente entender o que é uma coisa e o que é uma outra. E, mais importante, botar essa lupa da nossa consciência, porque muitas vezes a gente acha que a gente é todo amoroso, né? Sou só o amorzinho, sou só o coração. Mas no dia a dia, a gente só usa essa comunicação violenta. E o pior, né? Tem muitas formas de comunicação violenta que a gente não percebe que a gente está sendo violento. Mas a gente está. Isso machuca, isso fere, isso cria desarmonia, isso afasta as pessoas. E isso está dentro da comunicação. O que é interessante, gente? Alguém vive sem se comunicar? Não, tudo é comunicação. Comunicação é o elo mais forte que liga um ser humano a outro. É a comunicação. E o que a gente faz? A comunicação ela é para criar laços, não é? Mas a gente está usando ela para destruir laços. No trabalho, no dia a dia, esposa, companheiro, companheira. E assim, a comunicação é poderosíssima, tanto para destruir uma nação, como a gente está vendo, quanto para construir uma nação, para destruir um planeta, como construir um planeta, e também sobre todo o poder com a nossa vida. Eu tenho um relacionamento que eu pedi tanto a Deus, eu fui lá na Casa Celuz, 500 vezes pedi para os guias, meu velho, minha velha, eu preciso de uma companheira, eu preciso de um companheiro. Aí, né, a vida vai se ajustando, porque obviamente a gente vai fazendo o nosso movimento interior, daqui a pouco chega o príncipe e a princesa, e a gente o que faz? Comunicação violenta. A gente começa a destruir o que a gente pediu há anos, né? Então a gente tem que aprender a usar. O que é a comunicação violenta? Vamos para a violenta primeiro. A pessoa, quando ela está falando violentamente, ela está sempre coagindo, de alguma forma, constrangendo, criticando o tempo todo, mas não é aquela crítica construtiva que dizem, né? É sempre aquela crítica destrutiva, sabe? É para diminuir a pessoa, para machucar, para magoar. Está sempre violando a paz do outro. Então, se já está difícil a gente manter um momento de paz na vida, na nossa caminhada, ainda tem algumas pessoas que comunicam violentamente, que torna isso mais difícil, às vezes até impossível, né? Porque está o tempo inteiro tirando a nossa paz com essa comunicação violenta, insultando, depreciando, rotulando, criando situações o tempo inteiro, causando mal-estar no outro. Agora tem um detalhe aí, né, gente? Uma chave. É possível eu criar um mal-estar no outro sem eu sentir um mal-estar? Não é. Porque quando a gente se comunica violentamente, a primeira violência que a gente está gerando é sobre nós mesmos. Porque já está no estado ruim. Então a gente projeta essa energia ruim, mas essa energia saiu da gente, ou seja, já machucou, já imantou aqui, já criou todo o magnetismo ao meu redor. Vamos falar agora do outro lado, da comunicação não violenta, ou seja, a comunicação pacífica, harmoniosa. Quem fala com respeito, fala com empatia, sempre causando boas emoções e bons sentimentos nos outros, sendo agradável, fazendo com que as pessoas se sintam bem ao seu lado. Então essa comunicação é a não violenta, ou seja, não é nem questão de eu me preocupar com o outro, é questão de ser a minha natureza, fazer o bem, receber o bem, gerar o bem e me comunicar de forma harmônica e empática. Vou pedir que vocês deem dois focos aqui durante esse nosso diálogo consciencial. Agora nós já conceituamos para a gente trazer com um pouco mais clareza o que é a comunicação violenta, não violenta. E vou pedir que vocês deem dois focos aqui durante o nosso diálogo consciencial. Em alguns momentos eu quero que vocês parem e falem assim, como é que eu me comunico comigo? Eu sou violento comigo também? Porque geralmente quem é violento com os outros também é violento consigo. Então o primeiro foco, eu sou violento comigo? Como é que são os meus pensamentos? De autopunição, de autocrítica? Tipo, eu não valho para nada, eu não presto, eu não consigo nada?
Como é que é essa minha comunicação interna? Porque a minha comunicação externa, ela tem muito a ver com a minha comunicação interna. Então eu quero que vocês avaliem isso, por gentileza, durante o nosso diálogo aqui. E o outro foco que eu gostaria que vocês dessem, como vocês se comunicam com os outros. Se a gente botar essa lupa assim no nosso dia a dia, eu até na hora que eu estava escrevendo aqui a palestra, eu pensei, já pensou se tivesse uma câmera? Tem, né? Uma câmera filmando a gente o dia inteiro, todos os dias da nossa vida, e a gente pudesse assistir esse vídeo, porque dá mais clareza, não dá não? Mas a gente pode assistir esse vídeo, sabe quando? Quando a gente para ali um momentinho durante o dia e vai analisar o que a gente fez no dia a dia. Então isso é uma forma de ver. E aí eu digo que essa câmera, ela existe porque é a nossa própria consciência. Tudo que a gente faz fica gravado na nossa consciência, ainda que no nível subconsciente. E aí, gente, já dou uma chave para vocês trazer pela espiritualidade maior. Não sou eu que estou falando, é uma lei. 95% do que acontece na sua vida, na nossa vida, é gerado pelo nosso subconsciente. Tudo que a gente fez nas outras vidas. Sabe por que às vezes acontece algumas coisas nessa vida que a gente fala, gente, mas eu não fiz nada para merecer isso? Está nesses 95% da outra vida. E é subconsciente. Então, gente, tudo que a gente está fazendo está sendo gravado no nosso perispírito, no nosso corpo energético. E isso fica ali, localizado. E nos renascimentos, essas coisas têm que vir à tona para quê? Para ser purificado. É o mesmo estado da doença, né? A doença, o que é? Uma limpeza do organismo. Então, o estado da doença, o processo da doença é para limpar a nossa alma. Para ser mais claro, é para limpar a nossa alma, o nosso perispírito. Então, a gente tem que passar para limpar. E também tudo que a gente gerou. Aí também vem a lei. Gerou o bem, recebe o bem em dobro. Gerou o mal, tem que purificar, ressignificar. Então, 2 focos, gente. Olhar como você conversa internamente e olhar como você conversa com os outros. A maior parte dos conflitos humanos começam na comunicação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente está se comunicando muito automaticamente. A gente fala o que vem. Alguns mestres, né, vamos dizer assim, alguns professores espirituais, eles têm nos dito que, infelizmente, boa parte da humanidade, a maior parte da humanidade, está vivendo mais o seu lado animal e instintivo do que propriamente o seu lado humano. Então, a gente vê muita coisa acontecendo de ruim na vida e a gente fala, mas isso é coisa de ser humano. Errar é humano. A gente vai criando uns decretos, umas frases que não faz muito sentido. Porque se a gente analisar, quem faz maldade para um outro ser humano, quem faz maldade para um animal, quem faz maldade para o meio ambiente, ele não está exercendo a natureza humana dele. Vocês concordam? A natureza humana não é de fazer mal, é de fazer o bem. Nós somos filhos de Deus. A nossa natureza é humana divina. Então Deus nos criou para fazer o bem. Então a gente falar que a nossa natureza é fazer o mal, não. Agora, quando a gente pega o nosso lado humano e larga de lado e a gente vai para o nosso lado mais instintivo, aí a gente age como, com todo, né, licença da palavra aqui, como animais. Então, assim, um exemplo que a espiritualidade nos traz, vocês já pararam para observar quando um cachorro está do lado de lá da grade, e aí passa um outro cachorro, passa um de nós e ele late, louco, ali o instinto dele de atacar, de se proteger, de se preservar. Então, como a espiritualidade tem dito, a gente está agindo como se fosse assim, esse lado animal. O que acontece? Na hora de uma briga, a gente começa a brigar, a vociferar, a xingar, como se fosse aquele cachorro lá latindo, sem consciência nenhuma do que ele está fazendo. Porque o cachorro não tem consciência de si, o cachorro não tem consciência do outro. Tem muito amor, são animais, né? São amores ali, mas assim, eles não têm essa consciência de se auto-olhar e falar assim, será que eu estou latindo para a pessoa errada? Não, ele simplesmente faz o que está no instinto. E muitos de nós têm feito isso. E pior, com pessoas que nós falamos que amamos. Pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nossa família, nosso companheiro, companheira, a gente tem feito isso. Então assim, imagina um cachorro latindo, vociferando ali, a gente está do mesmo jeito, né, no dia a dia na sociedade. E querendo um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de felicidade. Uma paz que a gente não dá, mas a gente quer receber. Então a gente tem que analisar, né? Até tem... Quem é sagitariano aqui, gente? Por favor, levanta a mão aí. Entramos no nosso mês, né? Então o que acontece? Eu gosto muito do símbolo do signo Sagitário, não sei porquê. Não sei porquê. E aí é o centauro, né, gente? Mas ó, agora vamos falar sério, da mística, né, do símbolo ali. É o centauro. O que é o centauro, gente? Corpo humano e a parte ali inferior de um cavalo, né, de um animal. Qual é a lógica? Porque todo signo tem o seu símbolo, né? Obviamente que foi olhar do meu, né? Pelo menos para memorizar o do meu. Para entender o que significa aquilo, gente. A minha parte humana, ela tem que estar acima da minha parte animal. Você está entendendo? Quem está em cima comanda.
Então eu uso a minha força animal, mas sob o comando da minha parte humana, da minha natureza humana. Então é como se a gente tivesse que dominar os nossos instintos. Significa isso o centauro. A gente precisa, gente, os instintos eles são importantíssimos. É por causa do instinto que a gente está vivo. Assim como os bichinhos também, os animais. Agora, o instinto tem que estar no comando. A gente vai brigar, a gente vai querer matar, a gente vai querer proteger a nossa propriedade como se estivesse tirando um pedaço de carne. E não é assim. Então a gente precisa botar a nossa parte humana em cima da parte animal. A parte animal ela tem que ser a que nos move, mas ela tem que estar sob a força desse cocheiro que é a nossa natureza humana. Quem são as pessoas que se comunicam com violência? São pessoas, todos nós nos comunicamos com violência em algum momento. Então acho que aqui Arapuca serve para todos nós, inclusive para mim, para todos nós. Não tem, em algum momento a gente se comunica violentamente. Espero que não seja toda a nossa vida, né? Quem são as pessoas que se comunicam com violência? São pessoas coléricas, pessoas manipuladoras e vitimistas, que utilizam uma comunicação com linguagem agressiva e cheia de julgamentos que separam as pessoas. Criam um mundo de suposições convenientes em que a necessidade real não é contemplada. Ou seja, a pessoa fala, ela não está preocupada com nada. Ela simplesmente quer impor uma verdade que não existe. Sabe aquela história? Toda história tem 3 lados. O lado de uma pessoa, o lado de outra pessoa e a verdade, né? E geralmente não está com as pessoas a verdade, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. É a busca constante por sempre ter razão. A gente tem uma palestra no canal perguntando assim, se você conhece algum juiz do mundo, sabe aquela pessoa que acha que é o juiz do mundo, que julga todo mundo, sentencia todo mundo, que é o dono da verdade? Ela é bem interessante que ela faz nos ter consciência. Às vezes a gente está sendo esse juiz do mundo, a gente quer ser juiz da vida de todo mundo. E essa pessoa está sempre ali buscando ter razão, mesmo que seja preciso coagir ou culpar o outro, sem ouvi-lo e sem reconhecer sua responsabilidade com a situação. Então a pessoa que se comunica violentamente, ou na situação de comunicação violenta, ela está sempre, gente, ela se torna incapaz de ouvir. Ela não ouve. É engraçado, sabe aquela pessoa que mesmo quando está ouvindo, não está ouvindo, está desdenhando? A pessoa está falando ali, a pessoa está, tipo assim, e aí a gente fala de outro ponto, né? A comunicação não violenta pela postura. A maior parte da comunicação violenta nossa é postura. Madrinha, entra aqui, por favor, no salão. Olha aqui, olha o meu olhar. Aí eu pergunto para vocês, imagine vocês entrando numa sala, num salão, num local, numa festa, em qualquer ambiente, e uma pessoa tira o raio-x, te olha de cara feia, ainda faz assim. O que você sente? A pessoa falou alguma coisa? Não falou, mas destruiu o seu dia, não destruiu não? Gente, a comunicação violenta, a que mais existe é a de postura. É aí onde vem os preconceitos, as discriminações, racismo, tudo que a gente vai falar, é o jeito da pessoa olhar, sabe? É o jeito da pessoa fitar o outro, é o jeito da pessoa medir. Gente, isso machuca muito mais que uma palavra. Machuca muito a palavra. Então a maior parte da comunicação violenta nossa não é verbal. Não é verbal, ela é postural. É olhadas, é também não olhar, ignorar. Sabe quando a pessoa dá um bom dia e você não responde? Comunicação violenta. Quando você não ouve, tudo bem. Agora, quando você não responde, eu nunca me esqueço. Eu já usei isso aqui, gente. Quem tá vendo as palestras, eu nunca me... Olha o tanto que isso me traumatizou. Olha o tanto. Eu chegava no meu trabalho, bom dia, tal. Mesmo quando eu não queria dar bom dia, porque eu acordava de mau humor. Antigamente eu era assim, antes de dar um banda, viu, gente? O banda é uma cura. Eu acordava de mau humor, não queria nem dar bom dia. Eu era um bichinho assim, né? Tô melhorando. E eu lembro que eu cheguei numa empresa, um órgão muito grande que eu trabalhava. E eu dei bom dia para um amiguinho, um coleguinha, e ele falou assim, bom dia, mas não é por sua causa, não é às suas custas. Eu falei, criatura, era melhor ter respondido, mas que me magoou de um jeito. Aí tu pergunta se eu dei bom dia de novo para aquele camarada, nunca mais na minha vida. Eu olhava para ele e falava, tomara que seu dia seja péssimo. Na época eu fazia. Mas, gente, isso marcou. Aí eu falei assim, gente, sabe aquele mal-estar? Quando eu chegava na gerência, eu já senti um mal-estar, só da pessoa estar ali. Falei, gente, aí a gente tem uma outra palestra, estou lembrando das palestras, a gente vai falando isso. A gente às vezes dá valor demais para as besteiras, não dá não? A gente dá um significado para ele tão grande, uma situação tão boa que a gente muda a nossa vida, e eu mudei. Então meu dia era meio mal-estar. Quando eu chegava lá de manhã, que eu já nem falava bom dia para ele mais, mas já ficava, sabe? Então quando já vinha falar comigo, eu não gostava. Então assim, a gente dá significado, e a gente pode ressignificar também. Então tá, dei bom dia, a pessoa me destratou, siga seu caminho. Eu vou dar bom dia para quem me responde, para quem quer o meu bom dia, para quem me dá bom dia também. Então eu não vou botar essa pessoa como referência no meu viver.
Existem muitas formas de comunicação violenta que são até sutis, que machucam demais, machucam muito mais do que palavras, que são essas de postura. Aí eu costumo dizer, gente, que essa comunicação não violenta gestual, ela é que nem veneno de jararaca, gente. Uma picada é mortal. É isso que fala, gera um trauma da gente que a gente lembra o resto da vida. Então vamos ter cuidado também como a gente age, como a gente conversa posturalmente com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso vale muito a pena a gente... Porque a gente tem também uma noção assim que se comunicar violentamente é sempre você brigar. E não é. Tem pessoa que é muito irônica, sarcasmo, gente. Tem pessoa que é muito sarcástica. É um dos piores tipos de violência, né? É isso, sarcasmo. Então você nem fala. Ou então você fala algumas coisinhas que estou falando para te ajudar, mas está ali, ó, enfiando a faca nas costas, sabe? Porque tem gente que esse negócio de ajudar acha que pode falar tudo. Que é diferente de empatia, né? Se a gente for pegar a empatia... A gente acha que empatia é a gente sentir a dor do outro e fazer o que a gente quer que ele faça. Empatia não é isso. Empatia é você sentir a dor do outro e ver o que ela precisa. Do jeito dele e do jeito dela, não do jeito que você quer enfiar na goela. Isso não é empatia. Tem gente que acha que é muito empática. Aí chega uma pessoa assim que passou por uma situação difícil. Ah, tá. Alguém da minha família morreu, eu tô ali chorando, consternado. Eu falei, gente, sofrendo muito. Aí a pessoa, não. Ah, mas você é espírita. Não pode chorar não, como assim você está chorando? Porque perdeu o pai, perdeu a mãe? Não, mas você não acredita na espiritualidade? Isso não é empatia. Isso é comunicação violenta com uma pessoa que está sofrendo muito. Talvez ainda nem tenha compreendido o que está acontecendo. Então a gente tem essa mania de querer ajudar, ignorando o sentimento da outra. Tem gente que lida bem com a morte, tem gente que não lida. Aí a pessoa já está sofrendo com o peso da morte de alguém amado. A gente vai jogar mais um peso em cima. Então empatia, gente, é bem diferente da gente falar o que a gente quer falar, achando que a gente está consolando ou confortando a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com essa comunicação. Será o quanto temos disso? Gente, fazendo um termômetro aqui para a gente entender o que a gente tem de comunicação violenta no nosso dia a dia. Que isso está destruindo, trazendo a paz da nossa vida. Tirando a paz da nossa vida, desculpe. Então está destruindo a nossa vida, tirando a paz da nossa vida. O que a gente tem? O comunicador violento, ele só quer falar. Ele não sabe ouvir. Ele não ouve. Ele só quer falar e só quer jogar coisa em cima da pessoa. Será que nós temos isso? A gente sabe ouvir? A gente fala, mas a gente dá o tempo da pessoa falar. E a gente ouve mesmo, a gente escuta. Ou a gente só está, eu vou te dar o teu tempo aí, mas porque eu estou aqui, ó. Você está falando, eu estou refletindo um monte de coisa para te dar as respostas. Isso não é ouvir. Isso é julgar. Isso é julgar. Então muitas vezes a pessoa está falando, nossa, eu sou uma pessoa muito bondosa, muito empática, eu vou te dar 10 minutinhos para você falar. Só que eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando, eu estou marretando ela aqui na minha cabeça, só estou esperando aquela boquinha que ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Então isso não tem nada de empatia. Outra coisa, o comunicador violento, né? Mesmo quando para de falar, ele faz questão de mostrar ao outro que não se importa com o que o outro fala e sente. Então ele dá sinais corporais, posturais, tipo assim, não estou nem aí, não me importa. Ou então isso que você fala para mim não serve, né? Não tem coesão, não tem coerência. Então ele faz questão de deixar bem claro isso para a pessoa. O comunicador violento, ele foca no problema e no conflito, e não na solução. Ele não está preocupado. Ele se condicionou a falar violentamente, e ele quer manter aquela postura. Então o que acontece? Solução? De jeito nenhum. Eu quero é botar mais lenha na fogueira. E se puder jogar um vidrinho de álcool 70, melhor ainda. Então assim, o comunicador violento, ele tem ele é beligerante. Então a gente também não pode entrar nessa energia, a gente tem que ser inteligente. E não pode entrar nessa energia da comunicação violenta. Que foi o que eu fiz quando o cara não me deu bom dia lá. Né? Eu entrei na energia dele. Estou bem, mas não é às suas custas. Não é graças a você. Vai, desgramado. Verdade seja dita, eu não vou mentir. O comunicador violento, gente, ele tem um quê de egoísmo. Um quê não, gente, ele tem um monte de egoísmo, né? Então ele está ali vivendo ao redor do umbiguinho dele, achando que o universo tem que conspirar a favor do umbigo dele, e ele não está preocupado com o que os outros estão passando. Ele quer ter razão sempre, mesmo que esteja fazendo algo errado ou ruim para alguém. Ele não mede as consequências. Ele prefere reclamar e apontar do que resolver e se sentir parte da solução. Então essa é uma característica de nós quando nós estamos agindo com essa comunicação violenta. Para o comunicador violento, é o outro que tem que dar uma solução, e não ele, porque o rabo é o rei. É isso mesmo que falava a madrinha? A madrinha, tá vendo essa senhorinha aqui, ó?
nesse quadrinho aqui, ela é nossa mãezinha, nossa madrinha primordial, ela que nos ensinou, que nos deu direção na Umbanda, né? Hoje ela está no plano espiritual nos auxiliando, com certeza. Ela falava bem assim, o rabo é o rei. Quando ela fala assim, o rabo é o rei, é aquela pessoa que senta achando que está entronada no próprio rabo, sabe? Só que o rabo está ali para trás, ó, deixando o rastro, né? Então ela fala isso, tem gente, o comunicador violento, que age dessa forma. Ele não quer dar uma solução, ele quer que o outro resolva, ele joga tudo para cima e o rabo é o rei. Ele está achando que está reinando nesse mundinho egoísta dele. Boa parte dos conflitos se dão pela comunicação violenta. Empregos são perdidos, são ou não são, gente? Empregos são perdidos por causa de comunicação violenta. Famílias vão sendo minadas, vão ou não vão? Gente, qual é a família que tem paz e harmonia com comunicação violenta o tempo inteiro? Não consegue. Qual é o relacionamento que perdura com comunicação violenta? Não consegue. Vou te falar, corrente mediúnica, muitas casas estão tendo as correntes despedaçadas por causa de comunicação violenta entre os irmãos. Essa crítica, esse desdenho, sabe, esses olhares. Não bati com o santo do outro. Não tem uma conversa dessa? Não bati com o santo do outro. E santo bate com o santo de alguém. Santo bate com o santo de todo mundo, gente. Esse negócio de bater com o santo. Meu anjo de guarda não bateu com o dele, não. Não, seu anjo de guarda, eu falo que é teu ego. Meu ego não bateu com ele, não. Agora, santo, anjo de guarda, não. Vamos botar isso pra cima, não. Você está bem aqui embaixo. Então, gente, famílias são minadas. Uma casa espiritual como essa aqui pode se desintegrar por causa dessa comunicação violenta. E para quê? Vamos colocar a mão em nossas consciências enquanto é tempo. Se eu estou minando o meu relacionamento, se eu estou minando a minha família, o meu trabalho, a minha carreira, gente, eu espero que todo mundo saia de hoje aqui falando assim, pô, isso eu vou parar. Vou mudar a minha forma de comunicar, porque eu quero criar elos, eu quero criar laços, eu quero fortalecer laços e não criar desconexão com o outro. Pesquisa, fui procurar alguma coisa da ciência, para não falar que a gente está só aqui na espiritualidade, que não tem base científica. Gente, segundo uma pesquisa que eu fiz, 55% da mensagem que a gente transmite é via linguagem corporal. 55%, mais da metade é corporal, a comunicação que a gente faz com o outro. Ainda, segundo o mesmo estudo, a voz é responsável por 38% e as palavras apenas por 7%. Vamos entender? A voz é responsável por 38%, é o tom da voz. É como eu falo. É igual quando você fala assim, exemplo, não é a palavra. Nossa, mas você tá linda hoje, hein? A palavra é boa, né? Você tá linda hoje, mas o tom, 38% da comunicação. E a minha linguagem postural, você tá linda hoje, hein? 55%. Aí a gente quer dar uma de bonzinho e fala umas coisas, né? A gente, no fundo, sei lá se a gente sabe, espero que a gente não sabe, mas assim, a gente está machucando o outro, a gente sabe que está machucando, mas está fazendo. Outra pesquisa mostra que as pessoas fazem julgamentos umas às outras em 1/10 de segundo. Vocês parem de me olhar, pelo amor de Deus. Porque isso me vem aqui à mente. Olha só, as pessoas fazem julgamentos uma das outras em 1/10 de segundo. Essas 90 carinhas me olhando, eu já imagino as críticas. Pelo amor de Deus, gente, tenha misericórdia. E apenas pela expressão dos seus rostos, elas estão fazendo todo o sentenciamento. Ninguém nasce dissimulado, ninguém nasce irônico, ninguém nasce sarcástico, ninguém nasce desrespeitoso, ninguém nasce com uma comunicação violenta. Isso é construído pela família que criou, depois a gente se torna adulto, a gente continua construindo essa nossa forma mórbida de se comunicar, né? Comunicação violenta. Mas assim, ninguém nasce, gente, se comunicando violentamente. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente percebe que está errado, a gente começa a perceber que está fazendo mal, que a gente está perdendo as nossas relações, os nossos amores, e a gente continua se comunicando violentamente. A gente não faz um processo de correção, de reajuste. Não podemos confundir comunicação violenta com sinceridade. Tem gente que usa, não, eu estou sendo sincero, eu estou sendo franco. Sua vida é uma derrota, você é uma derrota, você não faz nada. Eu estou sendo, comunicação violenta, né? Uma pessoa que fala assim, não está querendo bem do outro. Não está querendo bem. Estou falando isso para te levantar, amigo, amiga, pá, na cara, né? Acorda. Né? Falei, gente, a sacudida que a gente tem que dar, a gente tenta pelo amor primeiro. Não deu amor, a gente muda o tom, a gente põe o rigor, porque o rigor também ensina. É quando um pai ou uma mãe está educando a criança, com rigor ali, é preciso. Agora,
para destruir a pessoa, né? Eu quero ajudar ela, eu quero acabar de acabar com a pessoa, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então comunicação violenta e sinceridade não conversa. Esse negócio de eu estou sendo sincero, eu estou sendo franco, estou falando que eu sou seu amigo, eu falo na cara, né? A gente tem essas manias, essas frases inventadas aí, não cola mais. Então a gente tem que saber se comunicar. Do mesmo jeito que a comunicação não violenta, não é a gente chegar na pessoa, porque eu conheço pessoas que fala bem assim, achando que se comunicar empaticamente, assim, é ser bobinho, sabe? É ser assim uma ovelhinha. Gente, não é isso não. A gente pode comunicar empaticamente, mas firme, com rigor, com clareza, com postura. Não é ser bobinho não. Aí Pai Jeremias fala muito, isso foi um ensinamento que eu tive alguns anos atrás. Ser bom e ser bobo são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então assim, a gente não pode viver em meio a lobos como ovelhinha. Porque o que o lobo faz com a ovelhinha? Então a gente tem que saber agir. Agora, temos que ser sempre humanos, não esquecer da nossa natureza humana. Para a gente encerrando aqui, gente. Comunicação não violenta, ou seja, a boa comunicação, tem mais a ver com você dizer a coisa certa, da maneira correta, buscando a harmonia, no sentido de construir uma relação saudável e harmoniosa. Na dúvida, silencie, não diga nada, não faça nada. Para finalizarmos aqui de uma vez por todas, quando ignoro os efeitos do que eu falo no outro, isso é comunicação violenta. Quando eu não me importo com o que o outro está sentindo, isso é comunicação violenta. Precisamos aprender a ser educados e respeitosos, mesmo para discordar. Gente, discordar não é você estar contra a pessoa, simplesmente você não concorda, mas a gente se coloca contra. Quando a gente se coloca contra, isso é comunicação violenta. Quando a gente apenas discorda e fala assim, não, eu penso assim, você pensa diferente, está tudo bem, isso é comunicação não violenta. Utilizar a comunicação violenta para diminuir a violência da comunicação é no mínimo um contrassenso. Sabe quando a pessoa começa a vociferar, a brigar e falar assim, eu estou fazendo isso para ver se eu paro com essa violência? Violência mais violência, o que faz, gente? Aumenta. Então, se eu estou numa situação beligerante e eu boto mais energia beligerante, então a situação vai ficar pior ainda. Então não é com violência que a gente gera paz, não. Tem até um ditado aí de Madre Teresa de Calcutá que dizem, né? Eu não sei se isso é verdade ou se é um simbolismo, mas dizem que foram convidá-la para uma passeata contra a guerra. E ela falou bem claramente, meus filhos, uma passeata contra a guerra eu não faço não, mas se vocês fizerem a favor da paz, eu vou. Tem diferença, não tem? Eu nunca tinha pensado nisso até ouvir essa frase de Madre Teresa. Eu falei, gente, como faz diferença? Uma coisa é fazer uma passeata contra a guerra, outra coisa é fazer em favor da paz. É diferente. A energia com que você vai, a energia com que você se predispõe a fazer uma coisa é diferente. Essa é a diferença. Comunicação não violenta, ou seja, a comunicação harmoniosa, não é você ser permissivo, falar baixinho, mansinho, aceitar tudo. Não tem nada a ver com isso. Comunicação não violenta ou empática, respeitosa, ela tem mais a ver com a clareza, com a sinceridade, com a honestidade, com o respeito e cuidado com o outro, consigo e com o outro, construção de uma conexão, uma ponte entre a gente e alguém. No trabalho, na família, com os amigos, na nossa religiosidade, no nosso caminho de religiosidade. Quem são as pessoas que se comunicam sem violência, que se comunicam empaticamente? Quais são as características dessa pessoa? São pessoas assertivas, elas são assertivas, mas elas são empáticas, elas se conectam com o outro, elas se conectam muito facilmente com as pessoas e entendem realmente o sofrimento dos outros. Ela se conecta com o outro, revelando necessidades e desejos e abrindo caminhos de verdadeira comunicação e possibilidade de reciprocidade. Então a pessoa ela se preocupa com o outro, preocupa consigo, ela se preocupa com a qualidade da comunicação que ela está fazendo e essa ponte que ela está criando com os outros e consigo mesmo. Lembrando que a gente primeiro cria uma ponte com a gente. Então a gente costuma dizer aqui nos nossos diálogos conscienciais, gente, que todo mundo que não está bem, que está muito nervoso, muito angustiado, o primeiro problema não é com ninguém, é sempre com a pessoa mesma. E ela está angustiada, ela está nervosa, ela está impaciente, ela está nesse estado todo, porque a comunicação com ela mesma não está clara, não está assertiva, não está objetiva e não está curativa. Então a gente tem que aprender a nos comunicar com a gente mesmo.
ver o que é bom pra gente, ver o que não é, fazer o que é bom pra gente, que a gente costuma fazer o que não é bom pra gente. A gente tem tempo e energia para fazer o que não é bom pra gente. Agora, tempo e energia para fazer o que é bom pra gente, a gente nunca acha. Pode prestar atenção. Irmãos e irmãs, comunicação não violenta, será que vale a pena? Vale ou não vale? Para construir laços, recuperar muita coisa que a gente já deixou perdendo aí no tempo. Então, saravá, meus irmãos. Eu peço que fiquem em silêncio mais um pouquinho, nós vamos...